Estamos acostumados a ouvir e dizer: nunca é tarde para se arrepender. Será mesmo? O que você acha? Pare e reflita. O que significa arrepender-se realmente? O que a palavra de Deus diz sobre arrependimento? Qual a sua importância? Bom dia, ouvintes da palavra de Deus, um feliz despertar com Deus a você, com a graça e a paz de Jesus. Estamos iniciando nosso estudo, nossa reflexão de hoje, no capítulo 33 de 2 Crônicas, com o tema Nunca é cedo para arrepender-se. Vamos ver a diferença entre uma coisa e outra. A palavra arrependimento na Bíblia significa literalmente o ato de mudar de ideia. O verdadeiro arrependimento bíblico vai além do remorso, do lamento ou do sentimento de culpa pelo pecado. Envolve mais do que simplesmente afastar-se do pecado. Quando os profetas antigos exortavam as pessoas a se arrependerem e a retornarem para Deus, eles pediam uma reviravolta completa, que vinha do coração e da vontade da pessoa. Os profetas exortaram tanto a nação de Israel como cada pessoa a entregar suas vidas, a se afastarem de uma vida dominada pelo pecado e a se relacionar verdadeiramente com Deus, o governante soberano de todos. No capítulo de hoje, vamos encontrar a história do pior descendente de Davi, que reinou em Judá por longos 55 anos. Seu nome? Manassés. Mas vamos encontrar também o incrível relato de seu profundo arrependimento e abandono do pecado e como isso mudou tudo em sua vida. Segundo Crônicas 33, narra a história de Manassés, o rei mais perverso de Judá, que após profanar o templo, praticar abominações, humilhou-se profundamente diante de Deus na prisão, encontrando perdão e restauração. O capítulo destaca a graça divina ilimitada, mostrando que o verdadeiro arrependimento, mesmo após grandes pecados, traz restauração. Você está convidado a, junto comigo, mergulhar neste capítulo 33 e conhecer os ensinamentos preciosos que ele traz para nós. Deixe o seu joinha, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e também deixe o seu comentário ao final do estudo. Agora vamos ao primeiro tópico, aos comentários, à análise principal dos textos. Então, conforme os versos 1 e 2, Manassés também viveu de acordo com os pagãos, as abominações dos gentios, assim como Acás. E ele reinou por 55 anos. Olha, o seu longo reinado de perversidade envenenou os últimos anos de Judá, cuja má influência ainda imperava quando Judá foi dominado por Babilônia. O verso 3 destaca algumas das abominações: a adoração ao exército dos céus, sol, lua e estrelas. Inclusive, as constelações que se mencionam nos horóscopos de hoje são um remanescente da adoração pagã aos corpos celestes e muito proibida pela palavra de Deus
como em Deuteronômio capítulo 4 e também capítulo 17. Será que você tem procurado saber o que o horóscopo diz sobre você, sobre o seu destino? Espero que não, pois trata-se de uma abominação de idolatria, ok? Verso 4, em Jerusalém está o meu nome, disse Deus. A questão era clara, Deus somente tinha o direito exclusivo de habitar no templo, ao contrário dos deuses que Manassés ali introduziu. Então, Manassés foi muito longe em sua abominação. Ele contaminou o santo altar, o templo de Deus, edificando altares a deuses astrais em 2 pátios, no pátio dos sacerdotes e outro ao público. Também destaca o verso 6, que assim como Acás, Manassés também chegou ao ponto de sacrificar filhos. Chegou ao ponto mais vil da idolatria, os sacrifícios humanos. Também destaca feitiçarias, adivinhações. Realmente Manassés recorreu a todo tipo de agências satânicas, necromancia, feitiçaria. Olha que registro negro sobre Manassés. Também vemos que Judá havia descido tão baixo que o emblema feminino da fertilidade foi colocado no recinto sagrado do templo. A deusa Astarote, Azerá, um poste ídolo, e que foi retirado somente no tempo de Josias. Então o verso 10, falou o Senhor. Deus, ele pronunciou a sua realmente insatisfação através de profetas, e um deles foi Isaías. E segundo a tradição judaica, Isaías foi vítima de Manassés. Foi no período do rei Manassés que Isaías foi morto, cerrado ao meio. Isso mesmo, se você não sabia, entende-se que o profeta Isaías, conforme está lá na galeria dos heróis, foi o profeta que sofreu este terrível massacre por conta do rei Manassés. Aqui também descreve que levaram a Babilônia. O reinado de Judá, então, já começou a sofrer sérias derrotas. E esse fato pode ter acontecido durante uma rebelião. E agora, lá no cativeiro, Manassés, então, orou, se arrependeu, se humilhou, e se houvesse uma lista dos reis mais corrompidos, com certeza Manassés estaria no topo. A sua vida era um catálogo de atos de maldade. E agora, ele se arrepende, se humilha, pede perdão de seus pecados, e Deus o ouviu. Interessante, se Deus pôde perdoar Manassés, se Manassés alcançou um arrependimento verdadeiro e aceitável, quem pode dizer que o seu caso está perdido diante de Deus? Não é verdade? A vida e a história de Manassés é uma prova de que ninguém foi longe demais até que se arrependa verdadeiramente, que abandone o pecado e volte-se para Deus. Se Deus pôde perdoar Manassés,
certamente Ele pode perdoar qualquer um. Se você está sobrecarregado por conta de suas culpas e pecados, você está duvidando que alguém poderia perdoar o que você fez? Anime-se. Enquanto está vivo, ninguém está fora do alcance do perdão de Deus. Essa é uma das grandes lições que este capítulo nos apresenta. A longanimidade de Deus, a capacidade de Deus perdoar todos aqueles que se arrependem. Portanto, a parte mais difícil de ser corrigida era, no reinado de Manassés, a péssima conduta que o povo já havia assimilado. Apesar de Manassés ter se arrependido, as consequências de sua idolatria foram enormes e foram devastadoras. O povo se envolveu com a idolatria de forma assim realmente incrível e desastrosa. E mesmo, infelizmente, Manassés se arrependendo, o povo continuou a utilizar estes lugares, não se dando conta de que eles estavam adotando práticas proibidas por Deus, que esses lugares estavam contra a lei de Deus e que estavam misturando crenças pagãs com adoração a Deus. Isso levou a um sincretismo religioso e deve servir de alerta para nós, para que influências seculares não venham contaminar a nossa relação com Deus. Portanto, em sua casa, Manassés tinha se convertido, mas seus pecados anteriores foram tão atrozes que lhe foi negado ser enterrado no cemitério real, conforme o verso 20. Naquela época, conforme os versos 23 a 25, o povo da terra era um termo técnico que indicava um grupo com certo grau de liderança. Em tempos de crise, como no assassinato de Amon, tal grupo podia assumir poderes internos até que o governo pudesse ser restaurado. O capítulo termina falando do filho de Manassés, Amon. Felizmente seu reinado foi de curta duração, pois ele assimilou os piores exemplos que seu pai deixara e não aproveitou a lição de Manassés, após a conversão dele. Então aqui encerra-se o capítulo, destacando que o filho de Manassés foi também um mau rei e reinou por muito pouco tempo. Agora, o livro Profetas e Reis destaca o seguinte: a impiedade de Manassés. O reino de Judá, próspero nos tempos de Ezequias, foi, uma vez mais, para o declínio durante os longos anos do ímpio reinado de Manassés, quando o paganismo foi reavivado e muitos dentre o povo foram levados à idolatria. Conforme o verso 9 destaca, Manassés tanto fez errar a Judá, que fizeram pior do que as nações que o Senhor havia destruído. Olha que ponto chegou. A gloriosa luz de gerações anteriores fora seguida pelas trevas da superstição e do erro. Graves males brotaram e floresceram. A tirania, a opressão, o ódio a tudo que era bom. A justiça foi pervertida, prevaleceu a violência. Não obstante esses maus tempos, não ficaram sem testemunhas para Deus e o direito. Deus sempre tem um remanescente em todos os tempos. Não foi diferente no tempo de Manassés, né? As experiências difíceis pelas quais Judá havia passado em segurança durante o reinado de Ezequias tinham desenvolvido no coração de muitos uma inflexibilidade de caráter que agora servia como baluarte contra a iniquidade predominante. Seu testemunho em favor da verdade e da justiça despertou a ira de Manassés e seus associados em autoridade.
os quais se esforçavam por se estabelecerem na prática do mal, pelo silenciar toda voz de desaprovação. Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, destaca a palavra de Deus. E aqui está o registro que um dos primeiros a cair foi Isaías, o profeta de Deus, profeta messiânico, que durante mais de meio século estivera perante Judá como mensageiro apontado por Deus. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, conforme destaca Hebreus capítulo 11, versos 36 a 38. Alguns dos que sofreram perseguição durante o reinado de Manassés foram comissionados para levar mensagens especiais de reprovação e juízo. O rei de Judá, declararam os profetas, fez essas abominações, fazendo pior do que quanto fizeram os que dele antes foram. Agora, fielmente, os profetas continuaram suas advertências e exortações. Destemerosamente falaram a Manassés e a seu povo, mas as mensagens foram desprezadas. A transviada Judá não queria dar ouvidos. Como amostra do que poderia sobrevir ao povo se este continuasse impenitente, o Senhor permitiu que seu rei fosse capturado por um bando de soldados assírios, os quais o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia, sua capital temporária. Esta aflição trouxe o rei ao seu juízo. Então ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e lhe fez oração. E Deus se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então, destaca o texto 13, conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Olha que incrível. Mas este arrependimento, notável embora, veio demasiado tarde para salvar o reino da influência corruptora de anos de prática idolátrica. Muitos haviam tropeçado e caído, não se levantando mais. Entre aqueles cuja experiência da vida tinha sido influenciada, além da possibilidade de recuperação, pela fatal apostasia de Manassés, estava seu próprio filho, que subiu ao trono na idade de 22 anos. Do rei Amon está escrito, andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu a ídolos que seu pai tinha servido, se inclinou diante deles. Assim deixou ao Senhor, Deus de seus pais. Ele não se humilhou perante o Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhara. Antes, multiplicou Amon os seus delitos. Ao ímpio rei, não foi permitido reinar por muito tempo. Em meio de sua audaciosa impiedade, 2 anos depois de haver ascendido ao trono, foi morto no palácio por seus próprios servos. E o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho, que vamos ver no próximo capítulo, a história dele. Aqui a página 383 fecha esse texto do livro Profetas e Reis. Amigo ouvinte, capítulo 33 e suas lições para nossos dias, para as nossas vidas. Vamos destacar. Existem verdades bíblicas que devem ficar sempre à nossa frente, a fim de confrontar nossa ingenuidade e esquecimento. Portanto, atenção. Filho de pai mau pode ser bom, assim como filho de pai bom pode ser mau. Você já percebeu isso? Quem você é depende de tua decisão mais do que quem seus pais foram ou são.
Apesar de ter um pai extremamente devoto, que foi Ezequias, Manassés foi o rei mais perverso de toda a história de Judá. Que incrível! Manassés, apesar de ter sido filho de pais consagrados, e apesar de ele ter subido ao trono quando era bem jovem, ele foi ingrato e alheio a Deus. Isso prova que nem todo filho que descamba para as veredas do inferno é porque os pais falharam na educação. Apesar de Manassés ter sido um dos piores reis do povo de Deus, Deus permitiu que ele tivesse o reinado mais longo de todos. Seu governo durou 55 anos. Com isso, Deus deu oportunidades recheadas de advertências a fim de que ele se salvasse. Amado, Deus não desiste daqueles que desistem dele. Apesar de liderar o povo de Deus em pecados contra Deus, de profanar a casa de Deus, de tornar-se um feiticeiro e assassino até dos próprios filhos de profetas, Deus ainda intentava salvar-lhe. Por isso permitiu que ele fosse preso, humilhado e sofresse as terríveis consequências do pecado. Com o tempo, Manassés converteu-se, aceitou a graça de Deus em seu favor, se humilhou e orou diante da infinita bondade e misericórdia de Deus. E Deus o perdoou, mas as consequências de suas maldades não foram canceladas. Ele teve um filho que reinou em seu lugar e que fez maldades como ele fizera. Só não vai se salvar quem não quer aceitar a infinita graça de Deus, oferecida e disponível a todo pecador. Manassés exemplifica que, por mais piedoso e consagrado que sejam os pais, o que você vai ser depende de você, não dos seus pais. Também revela que por mais fundo na lama que você caia, a mão de Deus está lá para te libertar se você pedir. E nos mostra que nem tudo está perdido com Deus. São lições especiais deste capítulo a nós. E agora, nosso momento final. Fechando, no Antigo Testamento, o arrependimento, ou voltar-se para Deus de todo o coração, era um tema recorrente nas mensagens dos profetas. O arrependimento foi demonstrado por meio de rituais como o jejum, as lamentações litúrgicas, o vestir-se com pano de saco, sentar-se nas cinzas, prantear para expressar uma forte tristeza pelo pecado. Em tese, esses rituais deveriam ser acompanhados de um verdadeiro arrependimento que implicava um compromisso de renovar o relacionamento com Deus, um caminho de obediência à sua palavra e de viver corretamente. No entanto, em muitas ocasiões, esses rituais representavam apenas o remorso e o desejo de escapar das consequências do pecado. O tema do arrependimento continua no Novo Testamento, começando com João Batista e depois Jesus, ambos chamando urgentemente as pessoas ao arrependimento, porque a chegada do reino de Deus estava próxima. Muitos escolheram essa reorientação radical em suas vidas, demonstrando arrependimento por meio do batismo e profundas mudanças no estilo de vida e nos relacionamentos. No grego, o verbo metanoel significa mudar de ideia e propósito, como resultado de um conhecimento posterior. Esse verbo e seu substantivo relacionado, metanoia, denotam o verdadeiro arrependimento bíblico, que é caracterizado por 4 elementos. Vamos ver? Primeiro, o verdadeiro arrependimento envolve um senso de consciência da própria culpa, pecaminosidade e desamparo. Primeiro vem este
pensamento, né? Este senso de consciência. A consciência acusa. Segundo, o verdadeiro arrependimento apreende ou se apodera da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Terceiro, o verdadeiro arrependimento significa uma mudança radical de atitude e de ação em relação ao pecado. O ódio ao pecado desvia a pessoa arrependida de seu pecado para com Deus. E o ponto 4, o verdadeiro arrependimento resulta em uma busca radical e persistente de uma vida santa, andando com Deus em obediência aos seus mandamentos. Estes são, portanto, os 4 elementos caracterizando um verdadeiro arrependimento bíblico. Agora, vemos na trajetória de Ezequias que ele foi fiel ao seu Deus, procurou ajuda no momento difícil, resistiu aos ataques e afrontas de seu inimigo. Quer você conhecer ao Deus único e o seu plano de amor para resgatar a humanidade perdida? Então ore sem cessar, se humilhe diante do Senhor e persevere em examinar as Escrituras e faça tudo que Ele ordenou que você fizesse. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, destaca Paulo em 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Vigiemos e oremos. Amém. Olha que capítulo incrível. Você entendeu por que não devemos dizer nunca é tarde para arrepender-se, mas sim nunca é cedo? Thomas Fuller disse o seguinte no pensamento do dia: nunca é cedo para se arrepender, porque não se sabe quão depressa pode ser tarde demais. Então vamos corrigir esta frase, nunca é tarde para se arrepender. Pode ser tarde, sim. Devemos então dizer e agir, nunca é cedo, porque não se sabe quando tão depressa poderá ser tarde demais. Afinal de contas, chegará o dia em que a porta da graça, a oportunidade do arrependimento e do perdão não serão mais disponíveis. Que Deus nos dê a sua graça, que Deus nos ajude para isso. Que eu e você já tenhamos e possamos estar nos arrependendo diariamente de nossos pecados e buscando o perdão de Deus, enquanto ainda pode se achar. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por este despertar em Sua presença, por podermos ouvir a Sua voz através da Sua palavra e recebermos assim os Teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, por demonstrar no capítulo de hoje o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor é paciente, longânimo e está pronto a perdoar-nos, não importa até onde tenhamos ido. A história da vida de Manassés nos mostra claramente que o verdadeiro arrependimento, ele nos leva a receber o seu perdão e a reconciliação. Queira assim ajudar a cada um de nós, especialmente aqueles que estão ainda nas garras do inimigo, nas garras do pecado, para que, como Manassés, se humilhe, para que busque o seu perdão e reconciliação e possam ser assim restaurados. Te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.
ficamos por aqui. Foi um grande prazer refletir junto com você no capítulo de hoje e eu espero você amanhã para o próximo capítulo em nossa jornada bíblica. Um grande abraço. Tchau, tchau.